Olá, eu sou Ernesto Bercon e serei seu professor no curso Gestão Empresarial com ERP. Inicialmente dizendo que todo esse processo é absolutamente integrado entre o sistema de gestão, o tutorial, as integrações com o e-commerce e com a infraestrutura. O sistema está na nuvem, ou seja, ele roda no navegador. O sistema é único, ou seja, é o mesmo para todos os usuários. E o sistema roda num data center, ou seja, o usuário não precisa nenhum investimento em infraestrutura de hardware. E aí vamos ver como a tecnologia pode ajudá-lo na gestão de sua empresa, principalmente através do ERP. Analisando o que Kaplan e Norton escreveram sobre o BSC, Balance Scorecard, onde eles colocaram quais devem ser as preocupações do gestor, seja o presidente, seja um dos diretores. Eles classificaram em 4 perspectivas. Pessoas, onde principalmente o treinamento e a motivação são os aspectos mais importantes, e é esse que nós estamos focando aqui, treinamento. Os processos internos, toda aquela estrutura da empresa que envolve a qualidade, que envolve uma redução dos custos, que envolve o uso do próprio ERP, respeitar prazos, para atingir exatamente aquilo que é a joia da empresa, os seus clientes, incrementando as vendas, aumentando essa sua satisfação, fidelizando os clientes. Se tudo isso funcionar bem, é evidente que o financeiro não vai ter problemas, porque vai melhorar a margem, vai incrementar o faturamento, vai aumentar o retorno sobre o capital investido, maximizando assim o valor da empresa. Esse é o objetivo da gestão de uma empresa. Nós anexamos a essas 4 perspectivas mais 4 que achamos importantes. Primeiro, os produtos. É preciso também analisar se o produto está evoluindo, o seu custo, o seu preço. Os suprimentos, porque as compras, às vezes, é mais importante do que as vendas. Comprar bem facilita esse processo. Os tributos. Hoje, o governo tem um controle absoluto da parte fiscal da empresa. E ai de quem não cumprir os seus princípios. E, finalmente, os controles. Os controles que a gestão, a diretoria, a presidência devem a cada instante estar executando, perseguindo e verificando dentro da empresa. Então vamos ver, inicialmente, essa questão de controle. E é evidente que isso envolve segurança. Na segurança, nós temos um esquema que envolve o usuário, o perfil desse usuário, quais permissões cada perfil tem de acesso a determinadas informações, e tudo isso, evidentemente, baseado em uma senha, que ainda é hoje, enquanto não temos o reconhecimento facial e outras formas de reconhecimento da pessoa, a forma mais segura contra uma entrada não permitida. Vamos ver um pouco, então, essa parte de entrada no sistema. Nós estamos falando de controles. Quando, então, uma pessoa que está autorizada a ver esses dados entra no sistema, ele já enxerga um dashboard que lhe fornece as principais informações. O faturamento, mês a mês, delimitando aqui também a parte de divisão por natureza, por clientes, enfim, uma visão de como está indo as vendas da empresa, que é a parte econômica. Na parte de baixo aqui, por exemplo, nós temos o fluxo de caixa, onde eu tenho um acompanhamento de todo o caixa da empresa, né? Devido a vendas e compras a prazo, a liquidez que nós temos. Então isso já dentro do início do sistema é verificado. Quem define os usuários da empresa é o próprio administrador. Então é ele que dá toda a autorização, o que cada pessoa dentro da empresa pode fazer. Então, uma vez que ele define cada usuário, ele vai definir uma senha para aquele usuário e vai definir também qual é o perfil daquele usuário.
Uma vez definido o perfil, é o perfil que dita quais são as opções de menu que aquele usuário pode entrar e também vai definir quais são as funcionalidades dentro daquela opção que ele pode realizar. Então tem-se realmente um trabalho bem seguro de quem pode acessar as informações da empresa. Quando você entra na tela do sistema, você já tem um quadro genérico da situação. Aqui em cima nós temos o faturamento, mês a mês, inclusive dividido por naturezas, com uma série de informações sobre o faturamento, o seu valor e mais embaixo o fluxo de caixa. Esses quadros que aparecem logo na entrada do sistema, que também são restritos a determinados usuários, pode ser alterado com outras informações, por exemplo, com as despesas, uma lista de tarefas e até funcionalidades que não têm muito a ver com o RP Flex, como o acionamento do Slack, de e-mails, do Facebook. Enfim, a ideia é o máximo possível de informações para o usuário. Voltando à questão dos controles, falando de usabilidade. Quando a pessoa vai usar o ERP, é importante que o sistema se adeque ao máximo às suas necessidades. Então, nessas telas de cadastramento e de entrada de movimentos, é importante que elas sejam adequadas àquilo que a empresa utiliza. Vamos ver então como funciona essa definição da tela inicial de cada funcionalidade e a tela de edição, onde os dados são digitados. Inicialmente, isso é uma função também do administrador da empresa, pega-se uma tela qualquer, por exemplo aqui o cadastramento de clientes, e nós, em primeiro lugar, podemos alterar quais as colunas que nós queremos apresentar. De todas as colunas que estão disponíveis no sistema, que são inúmeras, e se todas fossem colocadas ficaria totalmente ilegível, é o usuário que define quais são aquelas que devem aparecer, marcando com um ticket aquela de seu interesse, e aquelas que não devem aparecer. Então ele otimiza para a sua realidade as colunas a aparecer. Da mesma forma, ele customiza a tela de edição, aquela tela onde o usuário vai digitar os seus dados. Então nós temos aqui, por exemplo, uma tela de clientes, que é repleta de dados, porque é necessário, mas tem alguns dados que a empresa não sente necessidade ou que ela quer colocar um valor padrão. Então ela pode eliminar, tirar de visível esse campo, colocando como não obrigatório, não visível, ou se for um campo obrigatório, ela pode colocar um valor default para aquilo e, além disso, ela pode mudar a posição daquele campo, de acordo com o documento de entrada de onde ela está digitando. Então, essa facilidade que o sistema tem no sentido de manusear, de customizar a tela de acordo com as necessidades do usuário, seja uma indústria, uma empresa de serviço, uma empresa de comércio, são necessidades diferentes, uma empresa grande, uma empresa pequena, isso vai facilitar em muito o trabalho do usuário. Além disso, existe uma série de parâmetros que são implementados quando o cliente começa a usar o sistema, que vão definir uma série de comportamentos específicos a cada tipo de usuário. Essa foi mais uma aula do curso Gestão Empresarial com ERP. A próxima aula será sobre controles.